Oi, pessoal. Como eu falei, nós vamos voltar agora ao livro de Augusto Cury, tá? Quem não assistiu a primeira conversa, eu sugiro que assista, tá? Que ouça, né? Que assista a nossa primeira conversa, em que eu trago aquele tema muito interessante sobre Augusto Cury, destruir a qualidade de vida do professor. A gente conversa um pouquinho sobre aquilo, sobre esse tema, e aí eu falei que eu ia continuar, terminar no 64 e 65, mas a minha intenção aqui não é nós abordarmos o livro inteiro, infelizmente, porque é um livro maravilhoso. Mas eu quero deixar o meu incentivo que você, professor, você, pai, leia esse livro. É muito interessante, tá? E o legal é que, como eu disse, vou dizer mais uma vez, ele foi escrito, pelo menos aqui está marcando no livro 2003. Eu não tinha lido nessa época esse livro, mas na época da faculdade eu li, tá? Vários professores já leram esse livro, porque eu sei, muitos professores já me falaram sobre isso. Mas nós estamos em 2026 e um livro de 2003 está extremamente atualizado, tá? Inclusive, como eu mostrei no vídeo passado, até em números também, não está desatualizado quanto às porcentagens em números, não, com respeito a pessoas que não querem ser professores, infelizmente, né? Em alguns países que foi citado por Augusto Cury e mesmo aqui no Brasil, e a respeito também do adoecimento do professor. Bom, o que nós vamos abordar hoje? Aqui na página 64 e 65, o tema principal é: bons professores possuem metodologia. Professores fascinantes possuem sensibilidade. E eu acho que sensibilidade é um tema muito interessante para a gente abordar. E é interessante que ele ele começa falando assim, aliás: este hábito dos professores fascinantes contribui para desenvolver autoestima, estabilidade, tranquilidade, capacidade de contemplação do belo, de perdoar, de fazer amigo, de socializar. Ele está falando da questão da sensibilidade, né? É isso que professores sensíveis, né? Que são os professores fascinantes, quando eles possuem sensibilidade, ele contribui para isso. Ele ajuda o seu estudante a desenvolver autoestima, estabilidade, tranquilidade, capacidade de contemplação do belo, de perdoar, de fazer amigos, de socializar. Olha quantas coisas importantes para o estudante, né? Essa questão da autoestima mesmo, a gente vê que na escola que a gente se confronta muito com essa questão. E quando o estudante tem uma autoestima que está lá embaixo, produz muitas coisas negativas nele e vai influenciar também no comportamento. Mas uma palavra que não entrou aqui e que a gente está ouvindo muito falar, e que o professor fascinante, que possui sensibilidade, com certeza ele vai trabalhar isso, é a questão da afetividade. Eu acho muito interessante essa questão da afetividade, da percepção, da delicadeza, da empatia, da ternura com o aluno. É preciso. E não é uma coisa tão difícil, mas ao mesmo tempo é uma coisa tão difícil. Quando a gente barra nas leis, principalmente, que você tem que ter um certo limite, e limite é bom, né, gente? Não é que limite seja ruim, eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica quando a lei diz que o professor tem que ter seus limites. O limite é bom, ensinar os estudantes a ter limite também é bom, mas esse limite ele não pode ser tão grande ao ponto da gente começar a ter medo de ser um professor sensível às questões relacionadas à vida do aluno, que é tão complicado para ele a ponto de interferir no modo como ele se comporta na escola e principalmente em sala de aula. Logo no início ele fala assim que bons professores falam com a voz. Os bons professores falam com a voz, mas os fascinantes, eles falam com os olhos. Eles percebem, eles são perceptíveis, eles olham, eles falam, mas eles vão além do que apenas isso, né? Eles percebem o que o aluno necessita, muitas vezes.
Aqui tá falando, tá dando algumas dicas, né, do professor, aqui fala para ele falar com uma voz que expressa emoção. Então, o professor é bom, ele vai falar com a voz, mas o professor fascinante, ele vai além disso. Ele vai falar com uma voz que expressa emoção. Aí, sugere aqui, mude de tonalidade enquanto fala, assim você vai cativar a emoção, vai estimular a concentração. Vai desacelerar os pensamentos e as ideias do estudante. Ele diz também que o professor fascinante, ele é mestre da sensibilidade. Ele sabe proteger a emoção nos focos de tensão. Não é uma coisa fácil dentro de sala de aula. Hoje, quando a gente tem cada vez mais estudantes trazendo consigo dificuldades muito grandes para a sala de aula e querendo refletir todas essas dificuldades nos outros colegas e às vezes até mesmo nos professores, de uma forma negativa que eu tô falando. Mas, e ao mesmo tempo que o professor tem ali que perceber-se disso e lidar com isso, ele também tem que, como diz aqui, ele mesmo dizendo, não deixar que agressividades, atitudes impensadas dos estudantes, né, dos alunos, roubem a nossa tranquilidade. E isso é uma coisa muito difícil, porque geralmente rouba a nossa tranquilidade, sim, né? Mas ele traz um ponto importante, a gente precisa pôr na nossa mente, os fracos excluem, os fortes acolhem, os fracos condenam e os fortes compreendem. Esses fortes que compreende, que acolhe, procura acolher seus alunos, compreendê-los, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, é uma lição para nós professores, né? É uma lição muito importante. Aqui ele nos insta ou nos incentiva, enquanto professores, a olhar a educação de vários ângulos e entender o que? Ele colocou em negrito, que somos criadores e vítimas do sistema social que valoriza o ter e não o ser, a estética e não o conteúdo, o consumo e não as ideias. Olha que palavras atualíssimas, porque é isso que nós vemos mais que nunca nessa era tecnológica que nós vivemos. Então, a ideia aqui, conforme ele vem mostrando logo depois, é que nós, enquanto professores, demos a nossa parcela de contribuição para gerar uma humanidade saudável, uma humanidade mais saudável. Então, e o professor nessa empreitada de contribuir dessa maneira, ele precisa entender que ele não é apenas um pilar da escola clássica, mas um pilar da escola de vida também. E precisa ter a consciência de que os computadores podem gerar gigantes na ciência, mas crianças na maturidade. Olha que interessante. Porque em 2003, quando o livro foi escrito, a gente já estava na era dos computadores, nós já tínhamos uma geração nascendo numa era tecnológica, da tecnologia avançada nós estamos falando, né? Daquela tecnologia avançada que nós estamos vendo cada vez mais avançada do que nunca. E aí já havia essa preocupação, da gente ter consciência de que os computadores iam gerar gigantes na ciência, né? Mas crianças na maturidade, e é o que realmente nós estamos vendo hoje. E aí ele termina com uma palavra que eu concordo plenamente e acho que é muito incentivador para o professor, olha. Os educadores, apesar das suas dificuldades, são insubstituíveis. Por que os professores são insubstituíveis, gente? Por que os educadores são insubstituíveis, mesmo numa era tão tecnológica que nós estamos vendo aí? Você faz aula de inglês usando IA, você faz aula de francês usando IA, você faz, procura
a resposta para alguma questão, a IA responde. Por que que mesmo assim a gente pode entender o professor como insubstituível? Por causa disso aqui, olha. Porque a gentileza, a solidariedade, a tolerância, a inclusão, os sentimentos altruístas, enfim, todas as áreas da sensibilidade não podem ser ensinadas por máquinas, somente e sim por seres humanos. Somos nós, seres humanos, que ensinamos isso. Então, o Cury já está dando uma receita aqui para a gente, enquanto educadores, firmar cada vez mais de que a máquina não substitui o homem. Porque esses sentimentos aqui, listado por eles e muitos outros, né? Emotividade, afetividade, percepção, delicadeza, empatia, ternura, vulnerabilidade. Tudo isso é do ser humano, né? E por mais que o homem queira criar de alguma maneira alguma coisa numa máquina, nunca vai equiparar ao ser humano. Nunca vai ser assim. Jamais o ser humano vai conseguir fazer assim. A gente vê isso num exemplo simples, gente. A gente sabe que a palavra saudades é uma palavra que às vezes nem um ser humano consegue entender de um país para o outro o que significa saudade. Enquanto aqui nós brasileiros, por exemplo, sabemos a profundidade do que é a palavra saudade, a tradução, o sentimento. E às vezes de um país para o outro a pessoa vê a palavra, mas não consegue ser explicado, né? Só consegue ser observado, descoberto pelo ser humano na hora que ela vê a pessoa dando essas explicações e esse sentimento e essas demonstrações, né? Então, imagine uma máquina, a máquina não pode. E aí, é nesse sentido que você, educador, professor, precisa explorar e mostrar o quanto que você é melhor do que a tecnologia. E é isso aí, pessoal. Para finalizar, eu gostaria de deixar mais uma vez para vocês aqui um incentivo de que você leia Augusto Cury, tá? Você professor, você que é pai, leia Augusto Cury. Pais brilhantes, professores fascinantes. Eu tenho certeza que as palavras escritas vão ser um grande incentivo para você ser um pais melhores. Inclusive eu sou mãe. E professores melhores. Inclusive eu que sou professora. E é isso aí, pessoal. Augusto Cury, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Muito obrigada e até o próximo vídeo.